O Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos somos mais fortes. Boa noite a todos. Quarta-feira, 28 de julho de 2021, o Centro Espírita Pai José Cambinda inicia nesse momento a sua palestra semanal. Senhor, cuja luz divina jamais se apaga. Nesse instante, lhe pedimos forças físicas para prosseguir a nossa jornada e também ânimo espiritual para não nos deixarmos abater pelas provas do caminho. Que o nosso coração possa ser livre de tanto sentimento negativo e a nossa mente volte para o otimismo, sendo a fé o alimento diário para nossa alma. Só assim a esperança poderá brilhar novamente. E com certeza ainda há esperança. Mas é importante compreender que também depende de nós. É preciso perseverar, seja qual for o caminho apresentado. Se o desânimo ou o desespero lhe ameaça, pense em Jesus e nenhuma escuridão lhe envolverá. É preciso seguir Jesus, porque o consolo que a sua alma tanto carece jamais será encontrado no mundo. Jesus, vinde a mim. É o convite que continua sendo ecoado, que possamos seguir o nosso bom pastor, o nosso mestre, modelo e guia, hoje e sempre. Que assim seja. Nossa irmã Mariane fará a leitura de uma página espírita para a nossa reflexão. Do livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 47, a grande pergunta. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Palavras de Jesus, registradas em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, ele pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Hoje, iremos receber a doutora Cristina Queiroz, palestrante dos tarefeiros da União Fraternal Paulo de Tarso, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro.
Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse vídeo. Com muito prazer que nós estamos aqui. Meu nome é Cristina Queiroz. Sou participante do movimento espírita da região dos Lagos, Rio das Ostras. E hoje nós queríamos conversar um pouco sobre o objetivo da encarnação. Nós pesquisamos no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Você sabe o que está fazendo aqui na Terra? Você já parou para pensar qual o objetivo de todo um planejamento reencarnatório a teu favor? Já pensou quantas pessoas se mobilizaram para que você estivesse aqui nesse momento? Pai, mãe, avós, professores, tios, médicos, tantos outros, né? Tantos outros filhos, cônjuges, tantas pessoas convivem a seu lado. Patrões, funcionários, colegas. Vivemos socialmente, não somos seres que vivemos isolados. Precisamos de contato para o crescimento. Conta-se que o porco-espinho sentia muito frio e ia morrer. Mas eles tinham medo de se enfrentarem. Tinham medo de, estando próximos, de se furarem. E foram morrendo de frio. Até que alguns foram se chegando, mesmo se espetando. Mas foram se aquecendo. Nesse aquecimento, eles sobreviveram às intempéries. Somos nós também. Temos alguns problemas, temos de convívio, temos ainda no nosso grupo religioso algumas pessoas que talvez nós tenhamos algum entrave, mas são com essas pessoas que nós precisamos nos aquecer, nos aproximar. Talvez seja uma questão emocional nossa e a gente projeta no outro. Então é melhor resolver de uma vez. E aí entra o autoconhecimento, né? Quem eu sou? Por que eu processo o que me dizem de tal forma ou tal forma? O que dói em mim quando alguém fala alguma coisa? Falou? Me doeu? Eu vou buscar a raiz em mim. Porque se eu estiver bem resolvido, não fará eco. E o importante é perceber que um dos maiores objetivos de todo esse planejamento encarnatório, de nós termos um anjo guardião, de nós termos amigos espirituais que nos protegem, é porque nós precisamos crescer. É porque, de alguma forma, nós temos alguns débitos, alguns erros que estavam nos empacando a evolução. E nós, então, imploramos para nascer. Alguns não pedem para nascer? Alguns não pedem. E aí existe a reencarnação compulsória, onde a pessoa não tem condição de fazer parte do planejamento e os seus orientadores é que fazem por ele, para ele vir, para ele progredir. Então, qual é o objetivo da reencarnação? Progresso. Progresso sempre. E progresso para quê? Por que nós queremos progredir? Para termos paz, felicidade, famílias melhores, saúde, amores. Toda a nossa busca é em busca do prazer, da felicidade. Deus nos criou para a perfeição. Então, lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos colocam para Kardec que a reencarnação ela é um processo inelutável, não tem como lutar contra.
O espírito pode ficar na erraticidade e até prorrogar, mas dia virá que ele terá que fazer a sua evolução, porque é lei divina. E aí vocês poderiam perguntar, como sempre me perguntei, por que não fazer esse processo de autoconhecimento ou de progresso lá, na vida espiritual? Porque a vida espiritual não é lá, é aqui, é ali, são em todos os lugares. Porque os amigos espirituais falam para Kardec que aqui, quando nós viemos para o corpo físico, nós temos elementos necessários para o progresso. Que elementos? Quais elementos? A luta pela sobrevivência. Quando nós estamos lutando pela sobrevivência, nós provamos quem somos. Nós passamos por muitos desafios para ter agasalho, alimentação, abrigo, saúde. E é aí que nós provamos se nós somos acumuladores, se nós entendemos que nada levamos para outra vida, se nós adquirimos os nossos bens com esforço e trabalho, ou se nós passamos alguém para trás. Se passamos alguém para trás, se não construímos com o suor do nosso corpo, vamos repetir o ciclo. Porém, se nessa sobrevivência nós conseguirmos ter pacificação, sem ambição desmedida e sem apego, o sofrimento será menor. Então, é na sobrevivência que nós provamos também os nossos valores morais. Então, objetivo maior, progresso. Para progredir, venho para a Terra. Por quê? Para provar para mim que eu posso lutar pela minha sobrevivência sendo uma pessoa íntegra, honesta, desapegada. E também conta muito o período de infância. No período de infância, o espírito ele vai receber novas informações dos pais. A importância dos pais é enorme na construção psíquica do novo ser na Terra, dessa criatura que vem. Então os pais são missionários, os pais são cooperadores diretos de Deus. Cada pai e cada mãe tem uma missão divina de cooperar com Deus na criação psíquica, formação psíquica de outra pessoa para que ela seja melhor do que foi na outra vida. Então vem um período da infância onde se adquire novos valores de pai, de mãe, familiares, escolares, religiosos, onde se vão formando os diques emocionais, onde se vão formando uma nova estrutura emocional. Muitas das vezes desfazendo, desconstruindo algumas que tínhamos em outros tempos errôneas. Então, muito importante esse período da infância. Na medida que nós evoluirmos, que nós morarmos, habitarmos mundos melhores, mais evoluídos, a infância se diminui, porque não se faz tão necessária, porque o espírito já tem mais conhecimento de si próprio. Aqui na Terra, como somos ainda muito imperfeitos, como ainda somos espíritos que falta muito conhecimento, nós ainda temos uma infância aí de 9 anos, né? 8, 9 anos. Já diminuiu, se vocês perceberem. Que antigamente uma criança com 12 anos era uma criança. Hoje uma criança com 12 anos é pré-adolescente. Então existe uma diferença. Já está começando a diminuir a infância também na Terra. Porque ela será mundo de regeneração, né? Deixando de ser de expiação e prova. Outro fator importante é o esquecimento do passado. Quando eu reencarno, eu dou uma trégua para as minhas próprias dores, não é isso? O espírito que errou muito, que se enganou muito, e que está na espiritualidade, e que começa a tomar consciência dos seus próprios equívocos, pode ser que esteja numa colônia,
pode ser que esteja em outro lugar, ele começa a ter remorsos. E o remorso dói muito. O remorso atormenta. Então, quando voltam para a carne, esse esquecimento do passado dá uma trégua. E a psique, o emocional, consegue. Claro que tem uma vaga memória de quem foi. Claro que nós sabemos mais ou menos quem nós fomos se a gente começar a observar. Mas existe sim, para a maioria das pessoas, um esquecimento das suas próprias dívidas. E com isso, existe essa fantástica reencarnação concedida por Deus. Deus misericordioso, que no processo reencarnatório nos dá força de sobreviver e adquirir novos hábitos, de esquecer os nossos equívocos para que a gente não fique se atormentando. E a gente não se atormentando, a gente consegue evoluir, consegue dar saltos. E esses saltos consertam os erros do passado. O amor conserta os erros do passado. Então, quanto mais amarmos, mais estaremos provando que deu certo a encarnação. Quanto mais perdoarmos, mais dará certo o nosso processo reencarnatório. E São Luís examina bem o tema no Evangelho segundo o Espiritismo. E há uma colocação onde há uma diferença entre expiar, provar e missão. Expiação, provação e missão. Nós podemos vir para a Terra em expiação, nós podemos vir para a Terra em provação e nós podemos vir para a Terra em missão. Em missão, quem vem em missão? Poucos. Quem vem em missão? Chico Xavier, Teresa de Calcutá, Kardec, espíritos de Buda, espíritos dessa categoria, outros aí que eu não estou lembrando. Eles vêm em missão por amor à humanidade. Alguns cientistas, Dr. Bach. Existem alguns espíritos que vêm, que pedem para vir em missão por amor ao nosso atraso. Então eles vêm na área da tecnologia, da saúde, da arte, da educação, para fazerem com que nós possamos acordar e alavancar o nosso progresso. Mas são poucos. E aí vem alguns também em provação. Em provação, provando que já adquiriram conhecimento do que é uma caminhada. Desejando vir para a Terra para provar que se arrependeram, que adquiriram conhecimento na espiritualidade. Alguns pediram a mediunidade, alguns pediram a mediunidade para evoluírem, para renunciarem a álcool, bebida, dispersão de energia, para que possam doar essa energia ao próximo. Muitos médiuns estão falindo. Muitos médiuns estão se perdendo. Mas muitos pediram para virem provar que já podem amar. Médiuns em missão, pouquíssimos. Médiuns como nós, em provação. Médiuns em expiação, também. Aqueles que fizeram mau uso da mediunidade e que hoje sofrem muito. Sofrem perturbações mentais, por culpa, por abuso. Mas eles também podem sair da expiação e começarem a provar a melhoria, se esforçarem. Aonde nós estamos? Na expiação? Na provação? Um pouco lá, um pouco cá, né? Agora, toda expiação é provação? Pode ser. O espírito pode vir expiar e provar. Agora, quem vem provar não expia. O que é expiação? É ainda quando tem dor. Se eu trair,
nessa vida vou ser traída e isso me dói na pele, me dói na carne, me dói na alma. Expiação. Se eu ver em prova, fui traída, não mato, não me vingo, já estou provando que não sou rancorosa, que já sei perdoar. E perdoar não é se deixar pisar. Perdoar é compreender o equívoco do outro, não prejudicar o outro, até se manter um pouco distante, mas estar em paz com o outro. Então, nós podemos vir com objetivos diferentes. A grande maioria na Terra está entre expiação e prova. E a expiação é um crescimento, né? Um crescimento. E a provação é como estar na escola e vou fazer uma prova para ver se o aprendizado foi bacana. Então, meus queridos irmãos, que o nosso aprendizado na Terra seja prolífero, seja produtivo. Que o nosso aprendizado na Terra tenha utilidade para nós e para o outro. Enquanto na Terra, eu posso estar amenizando a dor do outro, mas o meu papel principal, fundamental, é dar conta de mim mesma. Quando eu dou conta de mim mesma, quando eu faço o melhor por mim, e o melhor por mim não é pegar a metade maior. Fazer o melhor por mim é me esforçar para ser melhor do que ontem. É me esforçar para ter paz de espírito. É me esforçar para cumprir com os meus deveres, com os meus compromissos. É tentar perdoar, é tentar compreender, é ter empatia pela dor do outro. Mas eu não posso esquecer de mim e tentar estar deslocando todo o meu processo de crescimento para uma tarefa. Ou deslocar toda a programação que eu tinha feito para mim antes de vir para a Terra, esquecendo essa programação, porque às vezes é dolorida, e tentar cuidar da vida do outro. Temos filhos, cuidamos, zelamos, e há um momento que eles se vão. O ninho, às vezes, se esvazia. Mas são nossos irmãos, filhos de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. E nesse processo nós vamos nos reabilitando. Hoje somos crianças que precisamos estudar, nos refazer. Daqui a pouco adolescentes que precisamos iniciar o processo de alegria, de crescimento, de cuidado com o corpo, de estudo, de trabalho. Depois entraremos à fase adulta, onde daremos conta do casamento, ou não, quem não deseja se casar, quem não tem essa missão. Daremos conta do trabalho, do habitar, do compromisso religioso, do compromisso profissional, do olhar bondoso sobre os animais, sobre a natureza. E daqui a pouco estaremos envelhecendo. O nosso corpo irá perdendo energia. Temos um tempo na Terra para aproveitar para aprendizado, mas daqui a pouco estaremos todos de volta à casa de meu pai, às colônias que existem, e lá poderemos continuar os nossos estudos, os nossos trabalhos. E lá sim vamos avaliar se alcançamos êxito no objetivo desta encarnação. Então, repetindo, qual o objetivo desta nossa encarnação? Sermos menos apegados, mais corajosos, mais indulgentes com o próximo, mais amorosos,
com o outro e conosco, cuidando do templo divino que é o corpo, evitando todo o abuso contra o corpo, para que tenhamos saúde física e mental. Com saúde física e mental, nós vamos conseguir uma reencarnação bastante produtiva. Que Deus abençoe a nossa jornada aqui na Terra, que Jesus abençoe a todos os médiuns, a todos aqueles que se propõem a estar em nome de Jesus, promovendo o aconselhamento, a reflexão, o estudo, a cura. A cura começa na alma, para depois vir para o corpo. Quando a mente se equilibra, quando a alma se cura, o corpo floresce. Boa noite. Muito obrigado a todos. E reflitam bastante sobre a bênção desta encarnação. Enquanto 5 ou 6 desejam reencarnar, estão lá na fila esperando, nós conseguimos. Você conseguiu reencarnar. Parabéns. Não desista. Não desista. Vivemos dias difíceis, mas não desista. Insista na vida. Insista, tenha fé, tenha coragem. Porque depois de tudo isso, teremos algum descanso e mérito para o trabalho no bem. Que a paz de Jesus envolva todos nós, agora e sempre, graças a Deus. A seguir, Elos que Unem, dedicado a todos os espíritos desencarnados que procuram a casa de Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Nesse momento, iniciaremos os trabalhos com a falange indiana, comandada pelo Espírito Arthur. Essa falange não incorpora. Pedimos a todos que procurem ficar numa posição confortável e que se mantenham tranquilos. Esse povo irá energizar nossas águas.
prece de encerramento dos trabalhos dessa noite. Chegamos ao final de mais um trabalho pela Casa de Pai José Cambinda. E só temos a agradecer por tudo que aqui recebemos. Essa luz que nos envolve neste momento de prece. É um momento que nos sentimos no colo do Pai, protegidos, amparados, aconchegados, para que possamos ter uma noite de paz, de calmaria, onde durante o sono iremos nos fortalecer para que amanhã possamos vivenciar a fé e esperança de que tudo passa e dias melhores virão. Que assim seja. Graças a Deus. Ao chegarmos no final desse nosso encontro, gostaria de convocar a todos para a nossa próxima reunião, quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. Que o nosso Pai Maior nos abençoe a todos e que tenhamos uma ótima semana. Assim seja.